Bom, vamos nós, meu nome é Zalnair Varjão, esse é o canal Dinheiro e Filosofia. Aqui eu falo sobre educação financeira, investimentos e alguns provérbios de riqueza para reforçar a compreensão que nós precisamos melhorar para só então a nossa vida financeira melhorar, para a nossa qualidade de vida melhorar. Hoje eu vou falar aqui sobre o hábito de anotar os gastos e eu tenho que dizer que só anotar não resolve, só anotar os gastos não é suficiente. Se for para anotar, anote metas. Se for para anotar, anote o que você quer alcançar. Mas antes vamos começar com um provérbio. O provérbio de riqueza de hoje diz o seguinte: a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. A nossa mente é incrível, os pensamentos nem sempre. O nosso primeiro pensamento, geralmente, ele é pautado em facilidade e comodidade. Ele quer muita facilidade e muita comodidade. Quer acelerar o processo, quer encurtar o processo, quer facilitar as coisas. A verdade é que não tem fórmula mágica para você organizar suas contas, não tem fórmula mágica para você enriquecer. Tudo passa pelo processo de ter paciência e organização. Você tem que ter paciência. Então, se for para anotar, anote, eu vou poupar 10% do meu salário vitaliciamente, como um hábito vitalício. Isso sim vai fazer diferença. Anote, vou juntar os meus primeiros 10 mil reais, vou juntar os meus primeiros 50 mil reais. Você tem que estabelecer metas e trabalhar duro para conseguir alcançá-las. É só anotar os gastos não resolve. É válido? É válido se você o fizer por um curto período de tempo, 3 meses, 4 meses, para você fazer um mapeamento do seu padrão de gastos, para você fazer um mapeamento do seu padrão de dívida. Mas se você fizer isso de forma vitalícia, se torna uma obsessão, né? E em alguns casos você vai ter uma espécie de diário de dívida. E não é saudável você estar olhando todos os meses ou todos os dias para dívida e mais dívidas. É um raio-x de dívida. E não é isso que você quer. É muito mais fácil você se inspirar, se motivar, alicerçado em metas. Essas metas sim vão te impulsionar, te mobilizar para você adquirir a sua saúde financeira. E tudo passa pelo processo de ter paciência, né? A maneira mais rápida de enriquecer, no final das contas, é lentamente. Tenha paciência, trabalhe duro, procure viver abaixo do seu padrão de renda, procure desenvolver uma segunda fonte de renda. Isso sim vai lhe auxiliar no processo de saúde financeira. Lembrando que não tem fórmula mágica. Tenha paciência e vá passo a passo. 10% ao mês, não subestime o poder de pequenos esforços. Você tem poupa 10% esse mês, no mês seguinte outros 10, no mês seguinte outros 10, e você vai ver que no longo prazo isso faz toda a diferença. Pegando um exemplo claro aqui, se você ganha 2 mil reais, um exemplo, né, você poupa lá 200 reais ao mês, no ano, guardado em casa, esse dinheiro daria 2.400. Mas, se você poupar em um banco digital, que geralmente estão pagando aí hoje fácil, 1% ao mês, em um ano você teria 2.536 reais, ou seja, você teria um ganho de 136 reais em cima desse depósito mensal. Então isso faz toda a diferença no longo prazo, né? Lembrando que a finalidade do dinheiro é nos dar segurança. É confortável você seguir trabalhando, seguir poupando, vendo que você tem uma reserva de emergência para cobrir qualquer situação adversa, porque sim, elas acontecem. Então é bom você se precaver e trabalhar com folga, né? Viver com folga, porque essa é a finalidade. Apesar de você, no curto prazo, ser amargo, você ficar vivendo aquém do padrão de vida, do padrão de renda, mas no longo prazo isso faz toda a diferença, porque vai lhe dando segurança para você trabalhar sem estar se preocupando se vai ter condições de pagar conta A ou conta B. Então só anotar os gastos não resolve. É como se você estivesse procurando o problema fora de você. E o problema não está fora de você, o problema está dentro de você. É bom a gente ter essa compreensão, essa autopercepção que o problema não está fora, mas sim em nós, em si, em você. E se o problema é você, né, o lado positivo da questão é que a solução também é você. E quais são esses problemas? São 3 grandes problemas aqui. São os seus erros, vícios e paixões. Repetindo, erros,
vícios e paixões. Sobre erros, não tem quem não os cometa, é inerente à vida, não tem problema nenhum com o erro. O grande problema do erro é você viver mergulhado no erro, é a frequência com que você comete erros, é a recorrência em repetir os erros. Eu, ao longo da minha vida, já cometi alguns erros financeiros. Eu já peguei alguns empréstimos consignados, sou servidor público, eu já comprei 2 casas financiadas, né? Inclusive vendi uma, a outra está à venda. Então é natural que você cometa um outro erro. Eu já cheguei a investir em pirâmide financeira lá atrás, tentando acelerar o processo, como eu disse. A gente tem essa mania de querer acelerar o processo, e todas as vezes que eu tentei acelerar o processo, caminhei para trás. Essa é a verdade, caminhei para trás. Então não tem fórmula mágica, né? Sobre vícios, vício é um mal que a gente comete com prazer. É por isso que é tão difícil a gente se abster de certos vícios, né? Outra forma de encarar o vício é que o vício é o oposto da virtude. Então você precisa desenvolver mais virtudes e se afastar de certos vícios. Tem vícios que são sugadores de dinheiro, tira dinheiro do seu bolso que você nem percebe, né? Aí você pode colocar desde os vícios lícitos até mesmo aos vícios ilícitos. O que você tem que fazer é desenvolver virtudes que auxiliem você nesse processo de ajuste de contas, de organização financeira. Então desenvolva temperança, moderação, humildade, reforce humildade, reforce a disciplina de poupar todos os meses. É tudo sobre virtude. Você tem que reforçar, lapidar algumas virtudes para auxiliá-lo nesse processo de organização financeira, né? Você tem que compreender que você é falho, né? E não tem problema nenhum com isso. O problema é ficar mergulhado no erro, mergulhado no vício. Então, se você se comprometer a desenvolver ou reforçar algumas virtudes, você vai vendo a sua saúde financeira melhorar gradativamente, né? Sobre paixões é outra situação que tira muito dinheiro do nosso bolso, né? Paixão é a suspensão temporária da razão. Às vezes você acaba cedendo a alguns impulsos, né? E isso vai tirando dinheiro do seu bolso sem você nem sequer notar, porque a conta sempre chega. Então procure pagar o preço, né? Um exemplo disso, tem pessoas que querem alavancar financeiramente apostando no seu time favorito. Não tem como. Casa de apostas só puxa para casa. Ela tem uma finalidade, né? Só puxa para casa, e tem gente que é iludido achando que vai organizar as contas investindo no seu time favorito. Não vai, né? Então tenha essa compreensão, tenha autodomínio, tenha autocompreensão, expanda o seu nível de consciência, reconheça que você é o seu maior problema, né? Mas também é a sua maior solução, e busque, procure melhorar. Você melhorando internamente, externamente, a sua vida vai melhorando gradativamente. Nada de grande se cria de repente. Então busque melhorar dia a dia. Você vai ficar impressionado com o quão você vai obtendo resultados à medida que você se predispõe a melhorar todos os dias. E é um processo, é uma luta, vencer a si mesmo, dizer não a si mesmo, mas é assim, passo a passo, que você vai construindo a sua riqueza, que você vai organizando as suas contas. E tudo passa por você poupar esses 10% do seu orçamento no longo prazo. Tenha paciência, e a paciência trabalhará ao seu favor, né? E faça o dinheiro trabalhar por você, para você, né? Então não caia em contos de fada tentando acelerar o processo, né? Aprenda a dizer não a si mesmo, compreenda a diferença de desejos e necessidades, e faça o que é certo, o que é significativo. Não escolha o que é mais conveniente, né? O caminho mais curto geralmente tende a atrasar o seu processo em direção à sua organização financeira. Então procure pagar o preço pelo progresso, né? E por menor que seja, não se iluda, todo progresso é válido, né? Não há fracasso onde há progresso, por menor que seja. Então construa a sua riqueza gradativamente, paulatinamente. Não tente acelerar o processo, porque isso só atrasa, é um atraso de vida. E procure vencer os seus erros, vícios e paixões, e veja sua vida melhorar. E não é fácil, porque para vencê-los você tem que dizer não a si mesmo, né? O problema é você, mas a solução também é você. No final das contas, nós somos o nosso
maior inimigo e nosso maior amigo. Nós somos o caos e a ordem. Então, organize a sua vida financeira, viu? Se você chegou até o final desse vídeo, curte a página, segue o canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas possíveis.